Olá você, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Evolution Cast. Olha só, primeiro eu quero agradecer, né? Nos outros episódios o pessoal tá interagindo, o pessoal tá se inscrevendo e tá pedindo pra gente bastante conteúdo. E chegou pra nós o seguinte, cara, a gente queria entender um pouco mais como é que funciona quando eu tenho um carro blindado. Quais os cuidados que eu tenho que ter com o veículo blindado? Claro que a gente aqui, né, sabe, conhece, trabalha com isso, mas mais do que a gente saber, a gente conhece quem entende, quem é mestre no assunto. E aí, meu amigo Junqueira, que já está aqui a postos, estamos tremendo na base aqui, porque a gente resolveu trazer um dos caras que mais entendem desse assunto. Eu vou ficar muito confortável aqui para falar, né, do comandante Luca, Diógenes Luca, porque é um amigo de longa data. O pouco ou muito que eu sei de blindagem, de comportamento, né, da violência urbana, eu aprendi com esse cara, os livros que ele já escreveu, a série no Prime Video, né, que fala ali sobre a história do GAT. É um cara que eu tenho um orgulho imenso de chamar de amigo. Quando eu vejo ele na televisão, eu olho pra minha mulher e falo assim, olha ele lá. É o meu amigo Lucão, como é que você tá, Diógenes Lucas? César, que alegria estar com você aqui, Junqueira. Você é um e monstro. você que nos acompanha aqui, gente, no Evolution Cast. Poxa vida, César, tô tão feliz de estar aqui com você, cara. A gente se conhece há tantos anos, eu acompanho a sua carreira, acompanho a sua evolução. Evolution, né? Que bacana. E é um privilégio poder reencontrá-lo aqui, para a gente poder falar um pouco desse tema, que é um tema tão efervescente, né? A questão da violência urbana, como é que a gente pode fazer para poder lidar um pouco melhor com essa questão, e quero muito colaborar com essa conversa hoje aqui. Lucas, só para o pessoal entender, né? Você foi durante quanto tempo comandante do GAT? Eu fui do GAT em 2 temporadas, né, César? Eu fui fundador do GAT, eu fiquei do 0 aos 4 primeiros anos. Aí eu saí, fiquei algum tempo fora e volto para comandar o GAT. Fiquei 7 anos no comando do GAT, um dos comandos mais longevos que a gente tem na história, mas num período de muita efervescência, sabe? Foi de 98 a 2005. Já faz 20 anos que eu saí do GAT, cara. Onde o bicho estava pegando. O bicho estava pegando, a facção criminosa começou a colocar as manguinhas de fora. Foi um momento de muita tensão, mas também de muito aprendizado, né? Sim. Porque a gente tem demanda das ocorrências, sobretudo em presídios, que nós tivemos muitos problemas naquela época. Hoje a gente está bem tranquilo nessa parte, mas foi um momento de muita demanda do GAT. O GAT estava bem preparado nessa época, estava com uma equipe muito sofisticada de gente e conseguimos dar bons resultados, sabe? Eu sou muito orgulhoso, César, porque nesses 11 anos que eu fiquei no GAT, eu nunca perdi um refém nas operações que eu comandei, nunca tive um policial meu preso e nunca tive um policial meu morto. Não foi fácil isso, sabe? Imagina. Mas realmente eu me orgulho bastante dessa entrega. Foi uma mudança de cultura, né? Inclusive no Prime Video, né? O Negociador tem uma frase que eu adorava lá. Hoje ninguém morre. Hoje ninguém E morre. quando é ninguém. A gente tem muito... Hoje o GAT é uma ilha de excelência. O GAT até, vamos dizer, destoando um pouco de uma mentalidade que eu diria uma mentalidade retrógrada, né? Do bandido bom, bandido morto. A gente não faz juízo de valores, sabe? A gente cumpre a lei. Tanto é importante isso para nós, César, que nós nem chamamos de cumprir normas. A gente chama de fidelidade aos princípios doutrinários. O GAT é fiel às normas. A gente sabe que as normas podem ser evoluídas, podem ser aprimoradas, mas enquanto em vigor a gente cumpre. Quando eu falo normas, não são só as normas internas de conduta doutrinária do GAT, mas as leis vigentes. E uma coisa que é importante para nós é que até o criminoso sabe que não tem bola nas costas. Quando o negociador fala, se entrega que nada vai acontecer, é exatamente isso que acontece. E sabe qual que é o resultado disso? Os bandidos estão chamando o GAT na ocorrência. Pois É um negócio assim que para nós é um tesouro, sabe? É. Claro que nem Na hora que sempre a ele viu que ele negociação perdi, resolve. ele falou, chama o GAT. Ele sabe que se chegar lá e cumprir o que nós estamos determinando, vai sair dali vivo, preso e ser um fio de cabelo desarrumado. Agora, folgou, a gente tem remedinho também, não tem problema de usar. Né? Que saiba, que fique claro. Está lá o sniper, está lá a equipe de assalto, não tem problema. Agora, se a gente puder resolver com negociação, né, É o melhor dos mundos, nesse né? objetivo que você viu na série, né? Hoje ninguém morre,
é porque, para nós, a melhor solução de uma crise, sobretudo quando tem reféns, é que todo mundo saia vivo, né? O refém saia vivo, o policial que não causou aquilo saia vivo e o criminoso saia vivo para responder pelo que fez na justiça. Nós não somos, não somos justiceiros, a gente é muito em cima daquilo que a lei determina. E sabe qual que é a beleza disso, César? É que eu deixei esse legado e os meus sucessores seguem o mesmo legado. Que incrível. E é por isso que hoje o GAT é uma tropa de excelência e, mais do que isso, inspira outras tropas de elite no resto do país. Porque o Laboratório de São Paulo é um laboratório pioneiro e hoje todos os GATs do resto do país, os nomes mudam, né? No Rio de Janeiro chama BOP, enfim. Vai embora. Mas o princípio, os valores são os mesmos, né? Você tem algumas faculdades e quantos livros? Eu tenho 7 livros publicados, César. Eu comecei com o Negociador, depois eu escrevi o Diário de um Policial, depois eu escrevi Insegurança Pública, Apontamentos de um Comandante Veterano, escrevi o Super Performance, escrevi Segurança como Qualidade de Vida, escrevi o Manual Básico de Gerenciamento de Crise com Reféns Localizados. Esses são os livros que eu tenho. E também agora tem um livro que chama Direito Já, que é um livro que são vários autores, eu também faço parte. E eu sou, vamos dizer, coautor de alguns outros livros, né? O Segurança como Estilo de Vida eu escrevi com o meu sócio Roberto Costa, que é seu amigo também. Manda um abraço do Roberto, que você conhece muito bem. Maravilhoso. E mais recentemente escrevi um livro, fui autor e também prefaciador de um livro chamado Checklist, como checklist é importante nas atividades, né? A gente pensa muito isso. E esse final de semana estive em Sorocaba porque eu fiz o pós-fácil de um livro chamado Como Vencer Seus Medos, um guia prático da coragem de um grande amigo meu chamado Kleber Reis, que acabou de lançar o livro nesse final de semana. Então, essas são as minhas participações literárias, vamos dizer assim. Poxa, a gente já vai entrar, Junqueira, assim, em detalhes fundamentais, né, para quem quer ter um carro blindado e quer entender como funciona ali, né, a cabeça de um bandido, enfim. Mas antes de eu entrar até nesse tema, o que eu queria dizer para quem está assistindo a gente aqui foi a capacidade, né, Luca, que você teve de conseguir mostrar a negociação e transferi-la para outros setores do nosso cotidiano. Então, por exemplo, você tem uma empresa, setor da área de vendas, quer fazer o seu vendedor entender o que é uma negociação, uma estratégia, uma tática, né? Você palestra sobre isso e traz essa vivência aonde esse vendedor vai aprender a negociação. Aliás, você ficou também extremamente famoso pela negociação do sequestro da filha do Silvio Santos. Na verdade, não da filha. A filha quem cuidou foi a divisão de sequestro, mas quando o Silvio foi mantido refém, eu fui o negociador, né? O Silvio teve um momento que ele virou refém. O criminoso voltou na casa dele, foi um momento muito delicado aí na história. O Brasil parou 2 vezes nos últimos 30 anos, César. Quando Ayrton Senna morreu, que foi num domingo, e aí obviamente aquela comoção nacional. Quando o corpo foi trasladado para o Brasil, todas as emissoras cobriram esse trajeto de Cumbica até o cemitério. Foi um momento de grande comoção, o Brasil parou. Mas foi uma coisa meio planejada, já esperada, né? Porque a comoção nacional começou na morte dele na Imola, ali naquele acidente, né? O segundo momento que o Brasil parou foi quando o Silvio Santos, naquela manhã do ano 2000, foi mantido como refém na sua própria casa. Você imagina as emissoras, César e Junqueira, elas derrubaram as programações e todos os holofotes foram ali para aquela casa no Morumbi, né? Então foi um momento muito crítico, foram algumas horas que essa ocorrência demorou, mas as emissoras de rádio, de televisão, os jornais, toda a imprensa estava ali focada nessa circunstância e eu era a bola da vez, eu era o negociador da polícia, eu era o comandante do GAT, eu acumulava essas 2 funções e isso foi muito importante para a minha carreira e também para a trajetória do GAT, porque foi uma ocorrência de muito sucesso sob o ponto de vista do resultado, né? Então a gente ficou bem feliz aí com a libertação do Silvio Santos numa situação muito crítica, né? Bom, vamos falar um pouco da vítima. Mito ou verdade? Tem gente que só falta escrever na testa, vem em mim que eu tô facinho, César, bandido. Essa expressão é sua e a gente adota até hoje nas minhas palestras, sabe, César? Eu falo muito aqui, eu não venho negar e nunca nego, sabe, quando eu dou palestra sobre violência urbana, de que a chapa está quente aqui no Brasil. Está quente por vários motivos, né? Por uma incompetência do executivo, por uma incompetência, uma inércia do legislativo, muitas vezes por uma insensibilidade do judiciário.
E às vezes até por um pouco de falta de preparo da polícia, a gente tem uma série de falhas nessa estrutura chamada de defesa social e consequentemente, a gente está vivendo um estado de crítico hoje. Não é por acaso que nas campanhas eleitorais a grande grita da população é saúde, habitação, segurança numa eleição, no outro ano é educação, segurança. A segurança está sempre ali no Se top não é o 5. primeiro... E, Junqueira, tem sido o primeiro anseio das pessoas aí, pode ter certeza, para 2026 vai ser também a segurança, porque ninguém aguenta mais esse estado de coisas. Porém, aí vem aquilo que é a sua reflexão, César. A gente acredita que, apesar das dificuldades, apesar do cenário ser ruim, apesar da chapa estar quente, dá para a gente viver com um nível de segurança um pouco melhor, o cidadão, desde que ele incorpore algumas condutas. E aí entra essa frase, porque tem gente que é muito mal educada em termos de segurança. O cara quer viver aqui nesse país que é maravilhoso, César. Eu sei que você é fã do país. Você eu tô conhecendo também. Agora, Junqueira. Pô, a gente tem um clima maravilhoso, a gente tem restaurante maravilhoso. Comida. Eu fui para Boston uma vez, cidade universitária, cheguei lá no hotel, eram umas 10 horas da noite da viagem e tal. Fui tomar um banho, quase que eu não como, um hot dog, cara, tudo fechado, sabe? Eu fui para Londres agora recentemente, uma baita de uma capital. Fui assistir uma peça de teatro com a Olga, minha esposa, que você conhece, César. Tava tão fascinado, eu saí do teatro, eram umas 9h30 da noite. A Olga ficou um pouquinho desconfortável de comer no bairro chinês, que era pertinho do teatro. Ela falou, vamos lá para Covent Garden, que é onde a gente estava hospedado, que é tipo assim, uns jardins. Alguma coisa me deu assim, eu não queria. Aí eu falei, vamos comer aqui mesmo, tá bom, aqui pertinho. Mas aí eu não quis contrariar lá, o caramba, cheguei lá em Covent Garden, fui caminhando, né, César? Gastei uns 20 minutos, cheguei lá. Cara, era 10h30 da noite, César, eu não tinha tudo, já tô comendo, esquece. Enquanto aquele... Eu falei, caraca, aqui é show de bola, cara. Aqui tem esse clima maravilhoso, tem essa gente maravilhosa. Luca, e a gente come comida deles qualquer horário aqui. Pô, cara. Boa. A gente come qualquer comida deles qualquer horário. Agora, não dá pra viver aqui, César e Junqueira, e você que nos acompanha, que não se comportar aqui como se você estivesse num cantão da Suíça, cara. Não rola. Não rola. Aqui tem esse problema da violência urbana, tem esse problema que a gente está vivendo. Então você tem que adotar algumas posturas básicas, sabe, César, para não acontecer nisso, né? Vem em mim que eu tô facinho, que é o papel da vítima no delito. Eu não quero culpar a vítima de jeito nenhum. Claro. Mas, gente, da mesma maneira que lá na Suíça você tem que se acostumar com 3 metros de neve, e usar um sapato apropriado e tomar uma... Aqui você tem que lidar com essa questão. Não é bacana a gente ter que assumir isso, mas é a realidade da gente. É assim que as coisas são aqui. Um dia a gente pode mudar, mas por enquanto a chapa está quente. E se a chapa está quente, o que eu vou fazer na minha casa? O que eu vou fazer nos meus deslocamentos? O que eu vou fazer na minha hora de folga para aumentar um pouquinho a minha segurança e criar alguns obstáculos para o criminoso oportunista, que é o que tem em maior quantidade aí? E notem que até isso é uma notícia boa, né, César? Porque quando a gente fala de criminosos, nós temos 3 tipos clássicos de criminosos, né? O terrorismo, que a gente não tem aqui, diferente dos países do Oriente Médio. Sim. Vai soltar um rojão lá porque o Corinthians ganhou em Nova York. Que não é nem Oriente Médio, mas no Nova York. Você vê que as pessoas são muito tensas com a questão do terrorismo. Aqui a gente não passa isso. Passamos Copa do Mundo, Olimpíada. O que teve terrorismo aqui? Nada. Graças a Deus. E temos países complicados vizinhos nossos, César. Pega a Colômbia com as Farc, pega o Peru com o Sendero Luminoso. Aqui vizinho nosso, uma fronteira que não é muito vigiada, que a gente tem aqui. E o que tem o Brasil de terrorismo? Nada. Nós temos um outro problema dos criminosos, um outro tipo de criminoso, que é o psicopata, né? O mentalmente perturbado. De vez em quando acontece uma coisinha aqui, outra lá. A escola em Suzano teve um caso sério. Teve uma na igreja, aí em Minas. Mas, gente, estatisticamente falando, é muito pouco, diferente dos Estados Unidos, que sofrem muito com esses atiradores ativos, os caras são meio neuróticos, vão pra guerra, voltam meio maluco. É que o neurótico independe do país estar desenvolvido, subdesenvolvido, ele tem no mundo todo. No mundo todo. E aí tem o terceiro tipo, que é o nosso, que é o criminoso que tem motivação financeira. Aqui, o que o bandido quer? Ele quer grana ou algo para transformar em grana. Legal. Esse o objetivo do criminoso aqui. Aí esse cara tem 2 tipos. Um que vai fazer o alvo que nós chamamos seletivo, né? Vai roubar uma carga, vai roubar uma empresa de transporte de valores, vai assaltar um banco, o cara planeja. Esse não é o nosso problema enquanto cidadãos comuns que somos. Né? Esse daí, nós não somos vítimas desse cara. A nossa empresa pode ser, mas nós não.
Quem que é o nosso problema? É o oportunista. É o do cara que farol, não tem alvo é o da definido, rua, é o da ele está aí calçada. esperando um boca aberta. Isso que é legal, né? Porque isso que o Luca está passando leva para nossa audiência. Se eu entendo como funciona a cabeça do bandido, fica muito mais fácil eu me Exatamente. precaver, né, Luca? Aí eu vou dar a dica aqui para você que nos acompanha aqui. Como é que o bandido age? Ele tem um objetivo a ser conquistado. Aí qual que é o objetivo? Pode ser seu relógio, sua carteira, seu Celular. carro, celular, uma correntinha. Esse é um objetivo. Anel hoje em dia. O tá anel, aí, aliança. É. E como é que ele quer alcançar esse objetivo? Com o menor risco, César. E aqui eu vou enterrar uma frase que ela é uma frase imprópria. Qual que é a frase? Ah, o bandido não tem nada a perder. Bobagem, isso é mentira. Porque nenhum bandido quer ser morto, nenhum bandido quer ser preso e nenhum bandido quer deixar rastro, César, que facilite a sua identificação posterior. Bom. Então ele sempre escolhe uma vítima que lhe dá todas essas condições. Uma vítima facinha, uma vítima molezinha, sabe? Aquela que ele tem um objetivo facilmente alcançável e é zero risco. Ora, se essa é a melhor equação para ele, o que nós devemos fazer? A gente inverte. O que eu vou fazer para diminuir as minhas vulnerabilidades e aumentar um pouquinho o risco do cara? E olha, quando você faz só um pouquinho de risco, por exemplo, uma porta travada e um vidro fechado, já é uma dificuldade. Sim. Porque ele vai ter que bater no vidro lá, miseravelmente você vai ter que baixar a manivela, ou apertar o botão. É tempo que passa uma viatura, é tempo que alguém tira uma foto no Alguém celular. tá olhando. Então o criminoso quer molezinha. E qual que é a dica legal para nós aqui? É pensar na sua vida e falar assim para você mesmo. O que eu vou fazer para aumentar um pouquinho o risco do criminoso na minha casa? O que eu vou fazer para criar um pouco de dificuldade para o criminoso nos meus deslocamentos, na minha hora de lazer? E quando você começa a incorporar isso, a vida muda. Né? E aquela dicasinha que a gente dá, por exemplo, que é uma dicasinha muito básica, assim, fala, antes de chegar na sua casa, dá uma voltinha no quarteirão para ver se não tem ninguém em atitude suspeita. E antes de sair de casa, dá uma olhadinha. Eu moro em casa, né, César? Da minha casa tem 3 câmeras fora da minha casa e um monitor na minha garagem. Quando eu entro no meu carro, eu já bato ali no monitor para ver como está a rua antes de abrir o portão. Claro. Se a rua estiver tranquila, eu abro o portão e saio. Eu faço uma saída segura. Tem um cara parado ali. Já não Uma saio. moto. Tá, Né? tá. Já não saio. Aí, o que acontece? Que é a defesa, que é a tese que a gente defende, né? Isso não é perder 2 minutos. É investir 2 minutos na minha qualidade de vida. E sabe por quê, César e Junqueira, e você que nos acompanha aqui? Não é o que o bandido leva o problema. É o que ele deixa pra gente. O trauma, a frustração, a tristeza. Por isso que a grande bandeira, Roberto e eu defendemos muito isso, e você nos conhece há tanto tempo, né, César? Sim. É que a gente coloque a prevenção na nossa vida de uma maneira mais bacana, sabe? De uma maneira mais presente, sabe? E aqui é a dica de ouro, tá? Quem está atento dificilmente é assaltado. Quem está com o corpo e com a cabeça no mesmo lugar, dificilmente é vítima da violência urbana. Eu falo dificilmente porque na insegurança não existe a palavra evitar. Evitar é 100%. Existe a palavra dificultar. A gente dificulta a ação do criminoso. A gente mostra para ele que nós somos um alvo pouco atrativo e aí ele vai escolher outra pessoa, mas não a gente. Então fica a dica para vocês aí. Embora nós estamos vivendo num mundo cada vez mais puxado, assim, muita meta, muito compromisso, muita coisa. Todo mundo é assim, né? Muitas redes sociais, telefone, WhatsApp, enfim. Se você conseguir, nos momentos de maior risco, por exemplo, um deslocamento na via pública, você está ali com o corpo e com a cabeça no mesmo lugar, você percebe a situação de risco, você consegue se antecipar. Né? A hora que você sai de uma direita, a hora que você sai de uma esquerda, está muvucado lá, é lá que eu não vou. Sim. Né? E aí você começa a viver num nível de segurança bem bacana, né, César? Você sabe que eu tenho comigo dito o seguinte, né? Que organização, planejamento e disciplina dá resultado. A ausência de resultado traz sofrimento. Exatamente. Quando você não se organiza para acertar, você está se programando para errar. Exatamente. Então, quando você fala que, ó, eu antes de sair de casa, eu olho, isso é planejamento. Ah, eu não tenho tempo, mas espera aí. Por que você não sai um pouco mais cedo? Quem está adiantado não tem pressa. Exatamente. Né? Hoje o grande problema das pessoas, como você falou, né, do tempo atribulado, né, Junqueira, é que as pessoas estão no telefone, estão fazendo várias coisas ao mesmo tempo e ao mesmo tempo não estão fazendo nada bem feito. Né? Então, se você se antecipa ao que você vai fazer, né, eu digo que o problema das pessoas hoje é a pressa e a ansiedade. E o que tira a pressa e a ansiedade é planejamento. Exatamente. É organização. Sai um pouquinho mais cedo.
porque você baixa aquela pressão e aquela tensão de que você está atrasado Dá e tempo você, de você observar presta tudo, atenção né? em tudo que está acontecendo ao seu redor. Uma outra coisa, Luca, que eu tenho isso muito claro na minha mente, é que o jeito que você faz uma coisa é o jeito que você faz todas as outras. É verdade. Para tentar mostrar, assim, pessoas que a toda hora estão sendo vítimas e de pessoas que nunca são. Exato. Exatamente, César. E aí eu te pergunto o seguinte, em que nível, em que estágio de qualidade de vida e segurança está uma pessoa que opta por ter um veículo blindado? Olha, o veículo blindado, eu sempre digo, é um excelente recurso de proteção, sabe? Numa pessoa que está num carro não blindado, por mais que ela tenha ali os mecanismos de prevenção, está com a porta travada, o vidro fechado e está atenta, pode acontecer de um criminoso chegar e bater no vidro lá e falar, ó, desce, perdeu. O que essa pessoa tem a fazer? Simplesmente levantar as mãos e atender. Não dá para fazer mais nada. Exceto se ela perceba antes e ainda assim tem alguma condição na própria fluidez do trânsito de sair do local de risco. A gente chama isso de antecipação. Mas nem sempre é possível se antecipar. E se nesse caso a pessoa não conseguiu se antecipar, ela não percebeu o risco antes do anúncio de um assalto, e conseguiu sair, não conseguiu sair, e chega o cara, bate no vidro com uma arma, game over. Num carro não blindado, game over. Levanta as mãos, atende e reza para acabar logo, é o que a gente recomenda. Diferente de num carro blindado. Se a pessoa está num carro blindado, ela tem uma chance a mais. Para isso, ela precisa confiar na blindagem. Isso é muito importante, ter treinamento para saber que a blindagem oferece para você um habitáculo completamente seguro. Por isso é muito importante escolher uma boa blindadora, uma blindadora que leva a sério e te dá. E o cliente que tem, né, nessa opção de fazer um carro blindado, ele tem que receber essa informação para falar assim: você tem que entender que essa blindagem vai te proteger. Sim. E aí ele, mesmo estando encalacrado no trânsito, ele não sai, ele bate no carro da frente, ele bate no carro de trás, ele mete a mão na buzina, faz uma muvuca e sabe que está ali num carro que vai protegê-lo contra as armas mais comuns nos assaltos do dia a dia aí, que são revólver, pistola, né? Esse que é o mais comum. O Luca tem uma frase que eu gosto muito, né? Que é assim, imagina o seguinte, todos os carros estão com os vidros fechados, mas você está com o vidro fechado, blindado. A frase que eu gosto do Luca é assim, que ele só é bandido, ele não é burro. Exatamente. Aliás, César, uma coisa importante que eu gosto de falar da blindagem, mais um dado adicional, porque você lembra uma vez que nós pegamos um vidro blindado e fizemos um teste lá? Sim. Se você dá disparos no vidro blindado, os cacos de vidro voam na sua direção. Pra fora, Então, né? o que acontece? O carro blindado por si só já é um elemento intimidatório e dissuasivo, porque o criminoso, não vou falar todos, tá? Mas boa parte dos criminosos, quando ele vê um pouquinho daquela questão ótica do vidro, aquela né? barra mais barra mais escura, ele fala, pô, é blindado. Aí ele tem duas já conhece, informações que ele recebe só de bater o olho no carro, que é o seguinte: em geral, quem opta por um carro blindado é uma pessoa mais sensível ao tema segurança. Em geral, ela está mais atenta, é uma pessoa mais precavida. Segundo, ele vê que o carro é blindado, ele sabe que, mesmo ele dando tiro, ele vai tomar uma chuva de vidro na cara, se for um tiro no vidro. E ele fala, pô, pra quê? Ele rouba 20 por dia, pra que eu vou forçar a barra com um carro blindado? Vou perder tempo ali. Vou perder tempo ali. Vou me expor ainda, né? Né? Vou causar ali, de repente tem um policial num outro carro. É ruim. Então o carro blindado, só de você ter um carro blindado, César, você já tem uma coisa dissuasiva. Assim, algo, porque o criminoso, como eu disse, ele rouba 20 por dia, ele não vai causar muvuca desnecessariamente, né? Mais do que isso, se a pessoa que tem um carro blindado tem essa confiança, tem essa formação e essa informação de que ele está seguro, ele para numa distância normalmente enxergando o pneu traseiro do carro da frente, que mesmo estando encalacrado, ele pode dar uma batidinha. E aí a gente ensina também isso até nos treinamentos, né? Fala, olha, numa situação como essa, mais vale você bater no carro da frente, bater no carro de trás, causar muvuca, atenção mesmo, chamar atenção, porque o criminoso não quer essa muvuca para ele. Quando cada um está no seu carro, pode observar isso aí, cada um está pensando na vida, pensando nas coisas, etc. Mas quando você mete a mão na buzina, quando você dá uma pancadinha, quando você passa em cima, sabe, de um canteiro, mesmo batendo em outro carro, para sair de uma zona de risco, para salvar a sua vida, isso chama estado de necessidade, viu, gente? É quando você sacrifica um bem menor
Sim. em prol de um bem maior que a sua vida e a sua segurança. Então tá valendo, viu, gente? Pode passar no farol vermelho numa situação de risco, pode passar no canteiro central, pode arrebentar o pneu, desbalancear o carro, suspensão, amortecedor. Tá valendo, porque é a sua vida que tá em jogo, né? Eu só queria lembrar uma coisa, Luca, que às vezes o cara tá no blindado e ele às vezes ele é fumante e ele abaixa o vidro. Sim. Porque ele tem que soltar a fumaça que ele está fumando dentro do carro. Aí ele fica totalmente mais ainda do que vulnerável, né? Então, esse é um ponto importante. A gente tem que ensinar isso é uma as coisa que a gente pessoas, fala né? na entrega técnica. Tá. Ande com o carro máximo fechado. Esses dias eu tava com o Enzo dirigindo, tudo tal, né? E a gente tá andando de carro blindado também. E eu olho pra esquerda, o cara com a Mercedes, o vidro meio aberto, fumando dentro da cidade. Então, E aí- você viu, vidro blindado, ou seja, a gente reconhece. Primeiro né? que desregula todo o vidro, andando com a andar com o trepidação, carro né? aberto, E aí, não tem... Ele fala, mas se pegar o tiro no meio do vidro mesmo, vai quebrar o vidro, porque ele não tem apoio. Exatamente. Então não ajuda em nada daí. A blindagem é um excelente recurso. O Tem que saber usar, usuário tem que saber usar de forma adequada. Portas travadas, vidros fechados, né? Mesmo assim, o carro blindado, isso é uma coisa importante. Não é a solução tabajara não, viu, gente? Sim. Tipo assim, acabaram esses meus problemas. Não. Precisa continuar tendo atitude, né? Você sabe, César, que uma vez um diretor de um banco, ali na área central de São Paulo, ele entrou ali no Anhangabaú, tinha uma garagem especial lá para aquele banco, não vou falar o nome do banco. Ele tomou um guento e levaram o relógio dele, sabe, cara? Ele estava distraidão, não, né? E ele não tinha carro blindado. E aí ele resolveu falar comigo que ele queria blindar só a porta do carro. Então, Ó, só o meu. eu quero que a porta do meu Rio Verde, porque a hora que o cara vier eu vou fazer aqui. Eu falei, fulano, não conte comigo Pra isso. Você não brinca com esse negócio e agora que você me falou, se eu souber eu denuncio. Porque não tem sentido. O carro, o habitáculo inteiro tem que ser blindado. Você nunca sabe onde vai entrar o disparo. Então a blindagem protege ali a maçaneta, protege ali onde está o espelho, o overlap no... Tudo. Ou seja, o habitáculo inteiro é protegido porque não tem esse papinho de... E também não pode ter um outro cara que esse aqui entrou para a história, sabe? Esse cara mandou fazer uma blindagem do carro na época. Ele tinha passado um perrengue também. Aí quando ele mandou blindar o carro, demorou um tempinho lá, uns 30 dias na época, eu não sei como tá agora. E aí ele viu que a brincadeira também não é tão barata, é um investimento tal. E aí um dia ele tava lá, achou que a blindagem era tabajara, tava relaxadão, né? Aí chegou o criminoso, mete o revólver no vidro. E aí quando meteu o revólver no vidro, ele baixou uma planilha do Excel na cabeça. Quanto custa o vidro? Quanto custa o vidro, quanto custa o tempo que vai ficar esse carro, quanto custa o relógio. Aí resolve abraçar para dar o relógio, que seria mais barato o relógio do que... Aí eu pergunto, quem garante, César, Junqueira, que o cara só queria o relógio? Quem garante que aquilo não podia ter um desdobramento mais... Sabe? Então é gente que não está preparada para ter. Então tem que ter... Eu acho que a blindadora tem que ter essa responsabilidade também, sabe? De ensinar o cara a falar sobre isso com ele. Falar, olha, você está num baita do equipamento. Esse equipamento, a blindagem, ela te permite, mesmo quando a prevenção falhou e o cara anunciou assalto, você está num recurso que você pode ir embora, né? Você pode, apesar de estar tomando tiro. Quantos tiros uma blindagem suporta? Centenas, desde que não fique pegando no mesmo ponto, né? Esse é um ponto. E como é que não pega no mesmo ponto? Se você pôr o carro em movimento. Exato. Então essa conduta é muito legal e eu acho a blindagem um excelente recurso de proteção por conta dessa possibilidade. Sabe o que é legal, Junqueira? O Luca, ele é convidado com muita frequência para ir em empresas, porque por vezes eu opto em ter um carro blindado. Então eu fui lá e comprei e tal e, enfim, eu acabo até me preocupando com essas condutas. Mas tem gente que é executivo de determinadas empresas e ele não queria ter um carro blindado. Ele só tem porque a empresa quase que está o obrigando a ter um carro blindado. Verdade. E aí mudar a cultura destas pessoas demanda de um treinamento que o Luca faz junto com o Roberto, que mostra como funciona, qual o comportamento que ele tem que ter, todo esse entendimento. Então você que está aqui nos assistindo, né? Quer mais do que entender sobre blindagem, mas criar cultura, qualidade de vida, segurança, usando uma blindagem, cara, vai ficar todos os dados do Luca aqui para vocês poderem entrar em contato com ele, que ele faz um trabalho maravilhoso nesse sentido. Eu me lembro de vezes, né, Luca, que nós temos muita gente que nunca teve nenhum problema com insegurança e tem um carro blindado.
mas a gente já viu pessoas que buscam a blindagem depois de ter passado por determinados traumas, né? Tem um treinamento que eles fazem que é tão interessante, de que as pessoas têm medo, por exemplo, de andar dentro do porta-mala. Do bandido pegar ele e jogar ele dentro do porta-mala. E eles fazem o quê? Eles promovem uma experiência de uma maneira bem controlada, convidando a pessoa a entrar no porta-mala. Para que se um dia ela passar por isso, ela já não vai ter o trauma, né? Como é que é, Lucas? É um recurso possibilitador. Sabe o que acontece? O nosso cérebro, ele tem uma programação de preservar a gente, sabe? Sim. Nós temos essa questão do instinto da sobrevivência, de nos poupar. Eu sou corredor, você sabe disso. Sim. Eu estava correndo aí a minha maratona com a minha filha. Quando você vai correr, o corpo no começo ele manda um monte de mensagem. Para com isso, tá encosta aí. Tem coisa melhor pra Você tem que fazer. vencer esse treco, sabe? Vencer esse negócio. Então nós temos uma ideia de que muitas vezes, diante de algo assim, se eu entrar no porta-mala eu morro, se eu entrar no porta-mala... E não é isso. Então, esse exercício a gente utiliza, inclusive é meio inspirado nas tropas de elite. O que é um diferencial de uma tropa de elite, de um integrante de uma tropa de elite? A gente é muito levado ao limite, para a gente se autoconhecer. E isso é muito importante para você falar, não, eu consigo, ao contrário de eu não consigo, eu consigo. Né? Então, esse exercício que nós fazemos é mais para passar para as pessoas, olha o seguinte, eu consigo. Porque muita gente acha que entrar no porta-mala vai ser ruim. E aí, quando ele sai do porta-mala e vê que ele conseguiu, isso abre como se fosse um gatilho para ele conseguir outras coisas na vida também. Nunca mais fala eu não consigo. Sabe por quê, João? O César é um mestre nisso. Ele está me perguntando, mas ele sabe das respostas, porque a gente está junto há muitos anos. O cérebro é um ouvinte atento e obediente, cara. Se você falar eu não consigo, o cérebro fala, então tá bom. Então mete lá um monte de... Você não conseguir mesmo. Agora você fala, não, eu consigo. Aí o cérebro fala, eu vou dar meus pulos para você conseguir. Esse exercício mostra isso. E aí ele é meio que um preparatório, quando a gente dá o curso, para submeter o cara a alguns testes lá com o próprio carro, como se fosse um carro blindado, tomando tiro no vidro e dirigindo com aquelas marcas no vidro. A gente usa paintball, né? O barulho de um paintball no vidro comum é muito semelhante ao barulho de uma arma de fogo, de um projétil de arma de fogo no vidro blindado. Aquele né? E aquela mancha que o paintball marca ali no vidro é mais ou menos semelhante àquela mancha, aquela deformação, vamos dizer, que um tiro causa no vidro. E aí a gente faz o cara dirigir o carro sobre esse estresse, né, sem mexer no para-brisa para limpar, né? E ele vê que ele consegue, apesar daquelas manchas ali, ele acha um pontinho e ele consegue dirigir, mesmo com a gente dando essa pecada nele ali. E isso cria no cara isso que nós chamamos de recurso possibilitador, sabe? Algo mais, que a gente acha muito importante. Funciona, né? Porque depois nós encontramos pessoas que passaram pelo treinamento e que tiveram a infelicidade, foram poucos, porque a maioria consegue se cuidar, se prevenir, enfim. Mas há aquele que, por vez ou outra, tomou um tiro. E ele fala, cara, eu só consegui tirar o carro de lá, ficar calmo, porque era algo que eu já tinha vivido. Exatamente. Nós temos um caso de uma pessoa com um BMW que ele fala o seguinte, olha, se a minha mulher estivesse dirigindo, o resultado não teria sido o mesmo. Eu não... Vi o tiro veio, pegou no vidro, eu continuei dirigindo, olhei para onde eu tinha que ir, com calma, eu me vi lá no treinamento, tranquilo, sabendo que é uma repetição, né? E também a gente ensina, né? Isso aí ajuda o cara a sair da chamada visão de túnel, né? Quando você fica ali no túnel com perigo, e você esquece de olhar os locais de fuga. Sim, então serve para tudo isso o exercício prático, o cara acaba ganhando uma vivência de lidar com isso, sabe? Eu falo isso por experiência própria, né? No GAT, por exemplo, a gente é submetido a uma série de exercícios onde você fica, como eu disse, muito próximo do seu limite e isso depois vira um tesouro para você, né? As pessoas me perguntam, Luca, como é que você estava nas ocorrências com refém, com coração? Eu falo, meu coração estava que nem tá aqui. Um pouquinho mais, porque a adrenalina um pouquinho vai bem, né, cara? Mas eu tinha muito controle do que eu tinha que fazer, como você na pista, César. Quantas vezes a gente fez volta rápida com o César na pista, e sabe? Ali, né? É ali, porque sabe qual que é, né? O limite, conhece, né? Eu vou até entrar nessa seara para dizer o seguinte, algo que eu aprendi recentemente numa experiência que eu tive, que acho que vai ser enriquecedor para nós aqui, principalmente para quem está nos assistindo. Só fica tenso, só fica nervoso quem não sabe o que está fazendo. Exato. Eu conheci uma mulher, a CCR me convidou para fazer uma entrevista
com histórias incríveis de colaboradores da CCR. E eu conheci uma mulher que ela é hoje a médica pronto-socorrista da UTI móvel. Na história dessa mulher, ela ficou quase 10 anos sem conversar com a mãe. Por que elas romperam? Porque quando ela decidiu que ela ia ser do Corpo de Bombeiros e depois ela ia ser a pronto-socorrista de uma unidade móvel, a mãe disse não. Você vai ser professora. A mesma profissão da mãe. A ignorância chegou a tal ponto que ela teve que sair de casa. Romperam. E ela foi firme no propósito dela, se transformou em bombeira e depois foi ser a médica pronto-socorrista da UTI móvel. Na viatura, um certo dia, vem uma chamada pelo rádio, um acidente grave, vocês estão a um quarteirão. Um carro bate no poste, motorista preso à ferragem, né? Se deslocam para lá com urgência. Mas eles viraram a esquina e já estavam no acidente. Quem sai na porta do lado direito? A irmã dela. Quando ela desce da viatura, ela pega nas duas mãos da médica e fala assim, salva a mãe. Era a mãe Quem está presa na ferragem é a mãe. Ela fez a volta, tudo tal. A mãe bateu a cabeça, né? Então ela teve uma perda, inclusive, né? De massa encefálica, enfim. O negócio foi gravíssimo, Luca. E ela foi ali, fez todo o procedimento, o protocolo, estabilizou, pôs na maca, colocaram dentro da ambulância, estabilizou na ambulância, foi para o hospital. Essa mulher não morreu, ficou 1 ano no hospital. Eu conversei com a mãe, ela tinha uma pequena deficiência de fala e no andar, decorrência, né? Desse acidente. E eu fiz uma pergunta para essa médica, Luca, que foi o maior aprendizado da minha vida. Eu perguntei, na hora que você estava com a vida da sua mãe nas mãos por um fio, e a gente sabe que nessa hora cada segundo conta, você não ficou com medo? Você não ficou nervosa? Ela abriu um sorriso escancarado e disse, só fica nervoso quem não sabe o que está fazendo. Você tem ideia de quantas vezes eu treinei esse protocolo? Eu sabia exatamente. Eu fico até arrepiado. É verdade. Eu sabia exatamente o que eu tinha que fazer. É verdade. Se a vida da minha mãe tivesse que ser salva, era fazendo o que eu aprendi a fazer. Então, essas experiências que o Luca promove dentro do treinamento é que a pessoa tenha um conhecimento do que é aquilo e que ela não seja entorpecida, né, por essa tropa de elite de substâncias que toma teu corpo no momento do susto. Você tem medo do quê? Do que você não viveu. É verdade. Se você já viveu, experimentou, num ambiente controlado, treinou, e eles têm toda uma psicologia porque as pessoas são diferentes. Você vai encontrar uma pessoa que você vai falar, entra no porta-malas, já pula lá dentro. Tem pessoa que já esteve ali numa situação e para você pôr ela ali, a gente já viu. Aliás, esse é um momento que o César viveu com a gente lá, uma pessoa, quando nós falamos isso, ela já mudou a cor da sua camisa. Ela tinha vivido uma situação. E ela tinha um trauma. Imagina. E eu tive que tirar essa pessoa. Você lembra desse dia, César, que nós fizemos uma sequência pedagógica, porque ele estava carregando esse trauma desde aquele momento que ele viveu aquela experiência ruim. Aí nós colocamos o sujeito no porta-mala, com o porta-mala aberto, depois ele controlando, até ele baixar um pouquinho, até... Quando o cara terminou, ele enterrou, ele tirou aquele trauma, abraçou a gente, chorou, sabe? Porque foi uma coisa... Naquele dia do treinamento, ele tirou aquele trauma para sempre, que era uma coisa que ele carregava com ele, sabe? Porque foi feita uma sequência pedagógica diferenciada para ele ter, aos pouquinhos, sabe? Devido a esse momento. Que cria conexão com aquela sua frase, né? O problema, quando a gente evita, né, passar por isso, não é o que o bandido leva, mas é o que o bandido falo, deixa. a beleza da prevenção, quando a gente fala da violência urbana, é justamente isso. Não é o bem material mais importante, a gente pensa que é. Qualquer pessoa, você que nos acompanha aqui, pode perguntar para você mesmo, caso já tenha sido assaltado, ou para alguém da sua rotina, né? Da sua proximidade. Nos primeiros 2 minutos, César, a pessoa fica triste com a perda patrimonial. Pô, levou meu relógio, levou meu celular, levou meu carro. Passa 2 minutos, 3 minutos. Essa sensação da perda patrimonial, ela perde vigor. Aí vem uma outra sensação difícil, sabe? Pô, o cara tava com uma arma apontada para mim. Ou para minha família. Ter acabado. E se esse cara tira? Esse é o problema. Quer sair do país,
Pô, aí a pessoa, nossa, é muito difícil lidar com isso. Às vezes vira síndrome do pânico para algumas pessoas, sabe? Vira traumas, a pessoa quer mudar da casa. É muito ruim. Por isso que a gente faz sempre um apelo, sabe? Leva a prevenção num nível bacana, sabe? Sim. Começa a incorporar um pouco de conduta, de prevenção, apesar dos problemas que a gente vive hoje. Se você tiver alguns comportamentos, sabe? Pô, porta travada, vidro fechado, não falar no celular quando você dirige, para não perder o contato com a realidade. Por que a história de um assalto, César, começa sempre assim? Como é que foi o assalto? Ah, não sei, que eu vi, tava com uma arma na cabeça. O cara levou. Aí o cara apareceu. Não é que você tava ali. E aí volta aquela pergunta que O cara falou. não é o ET, né? O cara falou, esse cara tá um boca aberta, né? Um mosca morta, e tá falando pra mim numa linguagem não verbal, vem em mim, Que eu tô que fazendo. eu tô fazendo, o cara vai, né? Não que eu vi um cara falando que sempre, foi assaltado, levaram o celular dele 13 vezes. Como é que pode? Não, então, aí 13 sempre, né? vezes, cara. De novo, a gente não quer culpar a vítima. Eu gostaria muito de viver num país onde a questão do celular não fosse um problema, que a gente pudesse andar tranquilo, quem não gosta de ar-condicionado do carro pudesse andar com o vidro aberto, o ventinho. Pô, beleza, mas não é assim. Neste momento não é assim. É o que tem para hoje, César. É o que você fala, né? A gente se adapta a várias coisas na vida, Poxa, né? No dia a pois dia, como é cara. que é? Não, eu falo assim, eu uso muito quando eu vou dar palestra e percebo que o público está... Eu falo, vem cá, você gosta de teatro? Gosto. Pô, vai vir uma peça aqui bacana, aquela Miss Saigon, a Velha Fera, Fantasma, essas peças da Broadway, coisa de top, né? Aí eu pergunto assim, o que vai acontecer se você chegar com a sua acompanhante ou com o seu acompanhante no dia da estreia da peça e falar para a moça da bilheteria, eu queria um par de ingressos. Sabe o que ela vai falar para você? Ela vai falar assim, você tá de sacanagem, né, cara? Pra que Já ano, acabou né? Cadê a câmera Pra que ano escondida? você Deve quer? ser a pegadinha do malandro. Cara, tem 10 milhões de pessoas aqui, 11. Será que é só você que gosta de teatro? Porra. Pô, quando anuncia uma peça como essa, você não comprar com muita antecedência. Um show hoje, né? Show, A hora que César. abre meia-noite, já esgota em Já 10 acabou, segundos. Né? Não dá. acabou. Então, assim, a viagem, pô, quer viajar final de ano. Você já não comprou as passagens? É. Ah, meu amigo. Ou vai reclamar de Agora carro estamos quase pra praia, no mês né? de agosto já praticamente. Você se antecipa. Você se antecipa, porque senão você não vai encontrar preços adequados, não vai encontrar locais adequados ou locais que você sonha. As passagens vão estar super caras. A gente não se prepara para viagem, a gente não se prepara para lazer. César, eu vim para cá hoje, você falou um negócio que eu adoto na minha vida, César. Eu falei, pô, tenho lá. Ontem eu entrei. A Ingrid, muito gentilmente, que está aqui no backstage, ela falou, olha, você coloca no Waze e tal, e aí pra você não ter erro. Aí ontem eu coloquei e vi mais ou menos a distância. Hoje de manhã, durante o programa, eu coloquei no Waze para saber quanto que era. E aí eu falei, poxa, eu tô na Barra Funda. Estava na Record, fiz o programa, e aí a Olga me perguntou, minha esposa, você veio almoçar? Eu falei, almoçar não vou, já de jeito nenhum. Mas eu quero jogar meu tênis. O tênis é das 10 ao meio-dia. E aí eu fiz uma conta, falei, olha, eu tenho que estar lá 15 para as 2, foi o que a Ingrid falou. E aí eu falei, deixa eu ver se eu vou jogar até meio-dia. Quando foi 11h30, eu parei o jogo, fui tomar meu banho e vim para cá tranquilamente. Sabe como, César? Sendo gentil no trânsito, não fazendo da minha desorganização a pressa dos outros. Que legal. Né? Vim na boa, tranquilo, cheguei aqui com o tempo, encontrei o Enzo, dei um abraço nele, batemos o papo. Sabe, a gente se organiza, pô. São Bem Bernardo tranquilo. é longe de onde eu tava. Mas a gente se programa, a gente se planeja para quê? Para você poder viver melhor, cara, para você viver sem estresse, sabe? Muitas coisas, na polícia a gente falou o seguinte, pô, o cara se matricula pro problema, César. Mas é isso. Pô, cara, Se matricula eu sei que um acidente de trânsito complica, né? Uma Pode furar um queda pneu, de moto, pode, uma qualquer manifestação que pode rolar. Então eu falei, não quero, César, puta, tanto tempo que eu não vejo, vou conhecer o Junqueira também. Falei, vou na boa, vou sair com tempo, vou sair tranquilo, tô aqui feliz da vida, cara. Mas por quê? Porque a gente se organiza. É esse que é o segredo da vida, sabe? Se organizar, se planejar. É assim que a banda toca aqui. Ah, bacana, eu vou ter restaurante até de madrugada, eu vou na Vila Madalena, aqui em São Paulo tem muitos lugares que funcionam assim até altas horas da noite, você pode... Mas tem um probleminha da violência urbana, então eu vou achar um meio, né? Exato. Tipo assim, é assim que a banda toca? É assim que eu vou
Dá para ir de carro, não dá para ir de carro. Ah, por exemplo, Vou num lugar outra à coisa que a noite. gente fala muito. Pô, se você gosta de carro, cara, quem sou eu para falar que você não pode ter um carro bacana? Você pode ter, cara. A segurança não é para dilapidar seus prazeres. Agora, você não vai de Porsche na 25 de março, com o vidro aberto, Rolex no pulso e falando no celular, porque aí, desculpa, vai dar problema, né, cara? Então, se a gente conseguir, de repente, achar um meio termo, achar um ponto de equilíbrio, né? De repente, você quer sair para ir num restaurante, você quer tomar um vinhozinho? Vai de carro de aplicativo, né, cara? Para você não passar aí num perrengue, não beber e dirigir, que é uma coisa que não é bacana, né? E dá tantos problemas na vida da gente. Então, é essa inteligência, sabe, que a gente pede para as pessoas terem no seu dia a dia, para você viver legal, cara, para você ter viver qualidade feliz, de né, cara? vida, né? Esse é o esquema, César. Sabe o que eu ia te perguntar? Você tem também uma experiência muito grande, Luca, com blindadoras, né? Vira e mexe, as pessoas te convidam para você ir lá, conhecer, mostrar processos e daí por diante. Eu me lembro, né, de você comentando há um tempo atrás, eu não sei se isso ainda se mantém. Eu lembro que você falava assim, olha, gente, todo dia abre 5 e fecha 5 blindadoras, verdade. do caramba tal. Então, você tem que tomar muito cuidado aonde você blinda e daí por diante, tudo tal, né? Esse cenário do quantas abrem, quantas fecham e daí por diante, você acha que hoje os materiais, né, Luca, melhorou Nossa, demais como os melhorou, né, materiais. César? Antigamente as blindagens representavam um peso enorme nos carros, né? Os Era materiais. agressivo no carro. Porque assim, né? ao Era pela mesmo segurança tempo, e não pela aparência. o cara que né? tem um carro também ele tem um prazer de dirigir, né? E o peso realmente causava um problemaço sério. Não só na dirigibilidade, mas também na manutenção dos carros, o pneu. E gastava depreciava mais rápido, bastante. né? Enfim. Muito. Mas hoje eu posso dizer assim que houve uma evolução muito grande, sabe? Os materiais estão mais leves, eles estão mais resistentes. Hoje você utiliza aí alguns compostos que não afetam tanto o carro, né? A qualidade também da blindagem. Tá A bacana, ponto né? das próprias montadoras hoje estão certificando blindagens. Exatamente, né? coisa que antigamente Elas estão apostando. não era isso, Elas né? estão Você de braço tinha, dado. e tinha muita gente que não queria blindar um carro porque perdia a garantia do carro, Exato. cara, que é um fator complicado, né? É. Você comprar um carro que hoje tem um pacote, né, de eletrônica, né, César? Nossa, o cara blindava o carro, o sensor da para-brisa não E Lucas, você funcionava. falou do cara ter um carro legal. Hoje a gente blinda carros legais. É claro, carros pô. esportivos, carro de performance, né? Hoje tem toda uma tecnologia e expertise para poder trabalhar esses carros. E olha que interessante, a gente quando se conheceu, né, o que nos aproximou foi exatamente a questão de veículos blindados. Exatamente. Porque a BMW na época, ela tinha a 540 Pro, que era blindada de fábrica. fábrica. Né? E hoje já nem tem mais o veículo blindado de fábrica, também certifica boas empresas para Exatamente. poder fazer. Outra mudança que eu vejo de lá para cá, Lucão, se você concorda, é de que naquela época só blindava a espaçonave, né, brother? Só BMW, Mercedes. Hoje não, né? Hoje carros menores... Poxa vida, carros menores, aí você tem carros até do segmento mais popular que são Exato. blindados e ficam muito bons, cara, Muito, porque a muito. blindagem, como eu disse, né, ela evoluiu na parte de peso, né, então o carro até com menos potência, ele suporta super bem a blindagem, fica bem bacana, e isso, o Brasil é um dos mercados, vamos dizer, talvez o mais promissor em termos de veículos blindados e mercado de usados blindados, né? Eu acho que o Bastante, né? fato da insegurança pública, que é fato, mas virou um sucesso das blindadoras. É verdade. Né? Porque, infelizmente, não estou nem falando que isso seria tão bom assim, mas o nosso segmento ele se especializou demais por causa disso. A repetição fez com que a gente fosse criando métodos e tecnologias que aprimorassem a construção do projeto de uma blindagem. Diminuindo o peso, melhorando compostos, né? As fábricas de vidro aí, que é tão complicado fazer um vidro, foram se aprimorando cada vez mais. As mantas, o aço e o especial que é o projeto, né? Que é o que fecha tudo isso aí no carro. A gente faz carros, entre aspas, populares ali, mas o cliente às vezes quer dar um carro para o filho, para a filha, ou ele quer um carro não tão especial que chame atenção, para ele andar no meio da rua mesmo. Só que, pelo menos, ele está seguro. E os carros de alta performance, a gente faz Porsche hoje, faz Mercedes, né?
agrega um pouco de peso, mas assim, mantém o acabamento impecável do carro. Sim, e ele consegue usar o carro, coisa que ele não estava conseguindo usar. É verdade, isso era uma coisa assim que antigamente dava muito problema, né? Porque você pega, por exemplo, do segmento premium, né? Uma BMW, uma Mercedes, um Audi, você tem a placa da porta ali, tem uma espuminha, né? Quando tirava aquilo lá, ficava ali um barulhinho. Hoje não, hoje evoluiu a blindagem, então o cuidado das blindadoras de ponta é de colocar tudo, não cuidar só da parte de segurança, mas também da estética do carro, sabe? De modo que todos os sensores funcionem perfeitamente. Então, eu acompanho isso, sabe? Houve uma evolução muito grande e isso é bacana. Não significa que a gente não deva escolher uma blindadora que tenha boas recomendações, né? Sim. Você sabe que E mesmo blindado, porque às vezes o cara olha o carro tão bem acabado, ele esquece que está blindado. Ele precisa manter os cuidados. Vidro fechado, né? Os cuidados de estar percebendo o ambiente onde ele está. A revisão, né? A revisão no caso do carro. Além, a Evolution ela tem uma área só de assistência técnica, separada da onde é feita a blindagem, porque hoje a assistência técnica é uma das coisas mais importantes, né? Você ter o carro e ter certeza de que alguém vai reparar. E eu digo que às vezes as pessoas só pensam no reparo em função de uma máquina de vidro que deu problema, ou coisa do gênero. Não, cara, você pode bater o carro. É verdade. Você bateu o carro, teve um sinistro, você tem que depois também dar cabo da questão da blindagem, né? E quando você faz a revisão do carro, no caso da certificada, você já faz a revisão da blindagem também. E tudo isso faz com que, por exemplo, num caso de uma Toyota, você tenha 10 anos de garantia, tanto do carro quanto da blindagem, desde que você faça as manutenções ali. Uma coisa que me chamou a atenção pra caramba, falando da Evolution, é o seguinte. Eu não sei se eu já disse isso no podcast aqui ou não, né? Mas se eu não disse, fica registrado. Você sabe quantas pessoas, quantas empresas de blindadoras já nos procuraram e daí por diante, né? E você lembra que eu nunca trabalhei com nenhuma blindadora. Eu nunca trabalhei com nenhuma blindadora. E aí, quando eu chego aqui, cara, eu conheço uma empresa certificada Toyota, a primeira certificada Toyota. Falei, opa, e você sabe o quanto meu negócio é testes com a montadora. É verdade. E você homologar numa Toyota, brother. Cara, eu conheço bem a Toyota. A Toyota é um cliente meu, tanto o Banco Toyota como a Toyota. E eles são muito, assim, muito sérios, cara. Muito rigorosos, assim, sabe? Então, quando você fala uma blindadora que foi homologada pela Toyota, isso já tem um peso bacana, cara. Bacana. Aí eu fiquei assim, bom, beleza. Aí você vê um homem da indústria que conhece de carro pra caramba, que já teve em Mercedes, Porsche e tal, que é o Junqueira, um querido que eu conheço há longo. Falei, opa, esse homem tá aí. Me chamando pra botar numa fria, não vai ser. Cara, o negócio é quente. Olha, eu vou até te interromper, cara, porque chega uma hora que a gente pesa muito o nosso nome, sabe, cara? A reputação, né? Então, quando a gente associa o nosso nome a um projeto hoje, o nosso nome, pô, tem uma credibilidade, né? César, você, tantos anos nessa indústria, né? Como piloto e como piloto de teste da Pirelli, que eu te conheci. Então, assim, o nome é um valor, sabe? Para você associar seu nome a um projeto, você tem que levar... Você tem que conhecer bem, né, acreditar. Aí eu vou conhecer, né, a história. Conheci duas mulheres maravilhosas, mãe e filha, que tocam esse negócio, cara, de um jeito assim que eu fiquei apaixonado por elas, sabe? A vontade, a seriedade, como elas e o Junqueira, assim, sabe? Parece que foi um casamento, que legal, assim, cara. tal, tudo tal. Falei assim, cara, é aí. E aí, imagina, né? Para eu trazer você aqui, eu tenho que confiar muito nesse negócio. Porque você é um cara que, para mim, tá, assim... Não, você sabe que eu tenho uma história como uma blindadora, cara. Diferente. E foi muito engraçado. Eu estava na ativa ainda na polícia e um cara me chamou para uma reunião numa empresa de marketing e era uma blindadora XPTO. Dessas que o cara montou um capitalzinho e aí pegou 2, 3 caras e tal. E ele tinha visto... uma propaganda nos Estados Unidos de uma blindadora e o que ele queria era fazer uma propaganda numa revista mais ou menos igual nos Estados Unidos. Como é que era a propaganda nos Estados Unidos? Ele tinha um ator, que era um cara meio famoso lá, e falou, essa aqui eu ponho a minha família e tal. E tinha um tal de um policial, né? Nos Estados Unidos, fardadão, caramba, tal, que falava, essa aqui eu assino embaixo. E aí o ator, ele escolheu um ator que eu não me lembro o nome, quem que era, acho que era, se eu não me engano, na época, Luciano Zafir. Um ator tal. Tava meio em alta o Luciano Zafir. E o policial, ele queria eu.
né? E já pensou eu lá com o comandante do GAT, lá aparecendo na revista. Aí me chamou para conversa, aí ele falou, olha, esse é o nosso projeto. Aí eu falei para ele, muito sinceramente, sabe? Eu falei, olha, fulano, em primeiro lugar, eu não posso fazer isso aí porque eu tô na ativa, cara. Eu não posso aparecer com a farda da polícia, comandante do GAT, assinando embaixo em cima de uma blindadora. Uhum. Então, eu não posso. Essa você não vai rolar, e não é só comigo, não vai rolar com ninguém da polícia que esteja na ativa, porque é proibido fazer isso daí para quem está na ativa, né? E o segundo fator é o seguinte, cara, para associar meu nome na tua empresa, eu vou ter que morar na fábrica, cara. Entendeu? Porque, cara, naquela época, sobretudo, César, tinha muito esse problema de... O cara achava que pegava 2 gatos pingados lá e fazia blindagem e não é por aí, né? É muito sério esse negócio. Eu falei, eu não vou associar meu nome, cara. Você está começando agora. O que fez muita gente se decepcionar com blindagem, né? Teve muitos clientes que tiveram carros e realmente tiveram histórias muito ruins com a empresa, né? Então o cara bate o olho, né? Tem muita coisa da blindagem que você não vê, né, César? Bom, você não quis dar tiro então no vídeo? Ah, não. Falei, não, obrigado. Eu agradeci e tal, mas assim, achei curioso, né? Mas a filha agradeceu mais ainda. Ele falou, E o cara tem uma mira boa. então vai, né? Não vai dar, né, cara? Você fica dentro do carro enquanto dá uns tiros? Não. Caramba. Mas essas coisas... Você tem mais alguma dúvida, alguma pergunta que você Não, quer? O que você achou do nosso convidado, cara? Um show, uma aula aqui, né, de tudo que se fala de segurança, além do nome que você já tem, o negociador daqui todo, convence a todos nós que a segurança tem que se prever. Sim. Né? Tem que ser premeditado. Você quisera, eu até mesmo, não ter que vender blindagem um país tão bonito como é o nosso. Mas não tem como. Sim. Então, a gente tenta fazer o melhor possível para que a pessoa fique guardada e resguardada dentro daquele habitáculo do carro. Agora tem uma surpresa para vocês dois. Opa! E sobretudo para você que nos acompanha aqui. Quem assistiu o nosso Evolution Cast aqui, e entrar na minha rede social, Comandante Luca, com 2 Cs, falar, assisti o Evolution Cast, gostei, vai ganhar 2 livros meus. Aê! Vai ganhar O Negociador, que foi meu primeiro livro. Legal. E quando você falou dos livros, eu esqueci de falar do meu mais recente livro, que é o Super Performance, né, cara? Performance, onde eu trabalho a questão, assim, dos princípios e valores de alta performance, que é o que eu acredito, né, para o mundo corporativo. São lições que eu aprendi numa tropa de elite que são aplicáveis ao mundo corporativo. Vou falar, ó, assisti o Evolution Cast com o Cezinha, com o Junqueira. Ótimo. Venha. E vai ganhar os 2 livros. A Olga vai mandar para você. Não no formato físico, a gente não tem como mandar lógico. livro. Mas vai mandar o link dos e-book. livros. Aí você baixa, lê no celular, lê no tablet, lê no computador e imprime. Se quiser gastar ler. papel, né? Não precisa, mas vai ganhar os 2 livros aí como uma cortesia que eu faço pelo privilégio de estar com vocês aqui. Eu que agradeço. Conhecer você, conhecer a Evolution. Agradeço em nome da Evolution, em nome da Damiana e da Júlia. O quanto é gratificante ter você aqui com a gente nesse episódio. Bacana. Sabe o que eu vou deixar aqui meio no ar aí, falando Junqueira, né, Damiana, que está assistindo a gente, tudo tal. Isso que a gente está fazendo aqui, a gente tenta fazer ao vivo de vez em quando. Trazer o Luca, contratá-lo para fazer um evento com os clientes. Ó, já está no positivo da Damiana ali, ó. Para a gente pegar alguns clientes, né, para conhecer a blindadora. Ótimo. E levar o Luca para dar uma palestra para esses clientes que amanhã vão utilizar a blindagem, tudo tal. Eu acho que é uma ótima. E para você que está nos assistindo aqui, dono de empresa, tem veículos aí blindados, ou mesmo pessoal da área de vendas, né, quer ter um outro olhar sobre a negociação, as estratégias, o Luca faz isso como ninguém. Ele consegue, abre a mente num grau assim. A Prime Video, como é que o pessoal acessa lá como é que foi essa história? Essa história foi o seguinte, cara. Eu escrevi o meu primeiro livro, foi O Negociador, né? E aí o pessoal da Boutique Filmes me chamou e falou, cara, a gente quer fazer uma história, a gente quer fazer uma série do Negociador. E aí eu tive toda uma relação com a Boutique Filmes, eles entenderam qual foi a história, o que eu inovei lá no GAT, que foi essa mudança de mindset de uma tropa que era meio no método custe o que custar, resolve meio na tiro, porrada e bomba, para uma tropa que usava a inteligência de uma maneira diferenciada, inclusive tinha na credibilidade o seu maior valor, que é o que a gente quer de um negociador. A palavra negociador não faz curva, César. Essa é a frase, né?
combinou, está cumprido, não tem bola nas costas de ninguém, que é a negociação que eu trabalho, inclusive a negociação do método Harvard. Quando eu falo de negociação nas empresas, eu falo, olha, a negociação baseada em princípios é o que você deve seguir. Eu não quero ganhar o cliente, eu quero conquistar com esse cliente uma relação duradoura com ele. Eu quero que ele me indique depois, eu quero renovar com ele. Sim. No caso de vocês aqui, toda vez que vai ter um novo carro blindado na família, é com a Evolution que eu vou fazer. Começa blindando do pai, depois do filho. Exato, cara. Tem coisa que me pedem, dá pra... Não faço. Mas então vou comprar no outro. Sim, porque se ele faz isso que você está pedindo, se eu pudesse, eu faria. Né? Mas a gente trabalha muito essa questão da integridade e da decência, sabe? Exato. Coisas que eu acredito. Eu acho que é a felicidade permanente que eu chamo. Sabe? Quando você falou do medo, César, só quero resgatar um negocinho rápido aqui. Claro. Tem alguns sentimentos na vida, né? Que é, por exemplo, o sentimento de medo. O que é medo? É falta de preparo. O medo. O que é a raiva? A raiva é aquela energia pura. Você pode tirar da raiva um negócio bacana que você pode utilizar da energia da raiva. A energia da raiva é que a mãe abre a boca do jacaré para tirar o filho de dentro. O pai levanta o carro para tirar o filho que está na roda. Força que ele achou que não tinha. Exatamente. Né? A tristeza é um momento de reflexão. Vou fazer um olhar para dentro. Tristeza e a alegria tem a de curta duração, que a gente não recomenda, né? Que é das drogas, por exemplo, aquela alegria, mas é de curta duração. A alegria de longa duração, aquela alegria que, gera aquela coisa bacana para sempre, longe, né? Quando eu vejo você aqui, né, que eu te conheço tantos anos, é a alegria de longa duração, tem uma história, né? Ela é permanente. E essa é a coisa bacana. E aí o que acontece? A gente, quando eu falo assim da negociação, é nesse sentido, da alta performance também, é nesse sentido, sabe, de buscar aquilo que tem de melhor. E aí a Boutique Filmes, viu na história do livro uma história bacana. E aí eles começaram a conversar comigo, entenderam qual foi essa virada de chave que eu dei lá. Eles fizeram um projeto e aí começa a busca dessa operadora de cinema atrás de uma patrocinadora, do streaming, né? E aí a Amazon comprou essa ideia. E aí, quando a Amazon comprou, eu cedi os direitos autorais. Aí foi todo aquele trabalho que eu ajudei a fazer, a seleção dos atores. Eu não escolhi o Malvino Salvador, mas eu fiquei feliz com a escolha dele, né? Aí eu levei os caras tudo no GAT para conhecer como bem representado, né? Pelo menos. Né? O Malvino Salvador, ele interpreta na série o Capitão Menck, né? Né? Que é o Capitão Luca, de certa maneira. Sim. Assim, é lógico que a série tem um monte de licenças poéticas, tem uns negócios que acontecem na série que não acontecem na prática. Porque tem o sabor, tem aquela coisa, tem a intriga, tem a coisa. Mas o fato é o seguinte, a série mostra a luta do Capitão Menck na mudança de um mindset antigo e retrógrado. Né? É a luta dele de falar, aqui, né, hoje ninguém morre. Né? A palavra do negociador, de valores, e eu fiquei bem feliz com isso. Né? Só tem uma coisa que acontece na série engraçada, que eu quero contar. Vou dar um único spoiler aqui da série, porque a série tem um sabor, né, César? Mas compre o livro. Legal, né? Compre o livro. E aí o que acontece? O Capitão Menck, ele é o cara que está lutando, como eu lutei, para mudar esse mindset, que é uma luta, né? Uma luta, você mudar um paradigma não é uma coisa muito fácil. Mas o tempo todo na série, ele é acusado de... A esposa dele faleceu, em tese faleceu, né? E ele é acusado de ter sido, talvez, o autor dessa série. A corregedoria está na bota dele o tempo todo, sabe? E aí, um dia, um garoto que cuida das minhas motos, ele chegou e falou assim, tá louca... Maratonei a série. Que série que é essa, cara? Mas eu não sabia que você tinha passado tantos dramas pessoais, né, cara? Eu falei, brother, minha esposa tá vivinha da Silva, tá tudo bem, cara. Os caras inventaram esse treco ainda. Pra poder dar um... Mas é isso. Molho. Foi assim que surgiu a série. Eu fiquei muito feliz porque eu ajudei a treinar o elenco, né? Legal. Fui nas filmagens, né? Cara, eu aprendi muito do cinema, sabe, César? Como é uma indústria bacana, como dá emprego para tanta gente, sabe? Como é figurinista, é o pessoal que faz os cenários. Os caras fizeram um quartel do GAT, César, aqui numa fábrica da Zona Sul. Igualzinho, tinha mural de comandante, cara, tinha celotex, essas coisas de quartel, cara. Muito bacana. O GAT também ajudou. Eu fiz essa parceria do GAT com eles para poder emprestar uma viatura ou outra para aparecer ali nos cenários, né? O Malvino não ficava olhando para você e falou, tô fazendo certo, não? O Malvino, eu tive contato com ele, foi muito bacana. Ele é um cara que... Falei, Malvino, mas assim, acho que todos os atores, né? Viram olhar e falaram assim, tá certa a história, tô representando. Esses caras são muito craques, cara, porque o Malvino, eu tive uma conversa com o elenco, né? Então ele bateu o olho em mim, assim, os jeitos, né?
Tem um negócio que a gente fala assim que é muito engraçado. É mais fácil militarizar um civil do que desmilitarizar um militar, né, cara? Eu carrego esse treco. Eu entrei na polícia com 15 anos de idade, cara. Eu tenho 61, né, meu? Então é muito tempo. A gente fica meio marcado um pouco com essas questões. E os atores, César, eles são tão craques que ele pega o cara assim, ele pega o trejeito, não sabe? Igual esses imitadores de autores. É engraçado, porque o cara pega o jeito, a verve ali, é um negócio mágico do cara, né? E o Malvino, mais do que isso, ele é um cara que tem já uma predisposição para isso. Ele é lutador, né? Pô, você eu levei os caras no GAT lá, pensa que foi barato, os caras meteram o cara para um dia de treinamento lá. E os caras do GAT adoram quando pegam os caras. Aí meteram os caras para fazer um treino de luta lá. E o Malvino foi para cima, cara. Ficou lá, pegou. Então eles incorporaram ali os personagens, né? Foi muito bacana, foi uma experiência show, a série tá bem bacana. Eu fiquei muito feliz de quando você assiste a série, aparece lá um créditozinho, né? Inspirada, né? Baseada no livro O Negociador, do Diógenes Luca, tal, que é um negócio bacana. Fiquei bem feliz com essa história, né, cara? Isso inspira, né, bastante aos outros que querem fazer. Eu gosto muito disso quando você falou de alta performance. Tem gente que fala assim, é legal para os outros, porque ele não se predispõe nem sair do lugar, né? Cara. E você tem que sair da inércia para poder fazer alguma coisa. Quem está nos assistindo aqui quer maratonar uma série incrível, Amazon Prime, O Negociador. Vocês estão falando com O Negociador aqui, o filme, né, inspirado no livro O Negociador. É isso aí. Que você vai ganhar, se mandar um oi aqui, assistir a Evolution Cast, vai ganhar O Negociador e vai ganhar meu mais recente livro, que é o Super Performance. Também vai ganhar os 2 livros em PDF aí para você poder baixar e ler. Meu Deus. Que sirva de tração, porque olha... César e Junqueira, as empresas nos contratam pelo currículo, cara, mas nos mantêm pelo comportamento. Exatamente. Sim. Né? Então, assim, O Negociador é um livro que te ajuda nas relações interpessoais. Eu, por ser um negociador na polícia, por ter trazido isso nos cursos que eu dou, nos MBAs, eu trouxe isso daí como uma atividade, né? Palestrante, eu melhorei, sabe? Melhorei como pai, melhorei como marido, melhorei como colega de trabalho, a gente melhora. Que ótimo, né? E a mesma coisa, os princípios e valores de alta performance, que eu defendo nesse meu mais recente livro, nos coloca num outro patamar, sabe? Nenhuma empresa quer abrir mão de um cara que saiba se relacionar e que também esteja nesse ambiente de alta performance. Quem não quer um cara que tenha integridade, cumprimento de normas, trabalho em equipe, tudo que diz respeito à alta performance está dentro desse espectro. A gente trabalha isso no livro, o livro vai te ajudar muito, pode ter certeza. E, sobretudo, da atração para você se apaixonar pelo tema e não ler só dos meus livros, mas ler outros livros de outros autores. Aí você vai criar um repertório e aí... Se der sorte, você vai ser que nem o Cezinha. E é isso, o jeito que você faz uma coisa é o jeito que você faz todas as outras, né? Exatamente. E o mais legal é o seguinte, eu falo também, né, Lucão, que é o seguinte, é muito cuidado com o que você faz todos os dias, né? Porque você vai ficar bom nisso. É verdade, Tanto por ruim quanto por bom. Então leia mais livro, faça mais coisa boa, você vai ficar bom nisso. É verdade. Cara, assim, eu estou assim... feliz demais, né? Você sabe, Junqueira, o quanto eu estava esperando por esse dia, por esse momento. Olha, foi muito legal. Eu quero agradecer imensamente a você. Eu falo sempre isso as pessoas que a gente trouxe aqui para gravar com a gente no Evolution Cast, além do César, que já eu sou fã dele, mas sou amigo e estamos juntos, né? Mas assim, a gente já trouxe presidente de Mercedes Clube, trouxemos um representante da fábrica, um gerente da fábrica, que foi formidável falar o que a gente representa para eles e perante os clientes que são deles, né? E a gente trata tão bem. A gente já trouxe na empresa, para dar palestra, piloto da Esquadrilha da Fumaça. Ah, que legal, cara. Pessoas que eu considero como você também, que são inspirações. Então, muito obrigado por ter vindo. Agradeço, Junqueira, agradeço. Siga aí nesse caminho bacana. César, que alegria te reencontrar. Pô, e ó, gente, obrigado aí, viu? Vocês que nos acompanharam aqui nesse bate-papo, show de bola, é um prazer. A Ingrid mandou pra mim um roteiro, eu nem li o roteiro. Tá? Pergunta da Cezinha. A vida sem roteiro, meu irmão. Aqui tudo no jeito, aqui é o que o coração manda, né? Que vem o coração manda, show de bola. Muito bacana estar com vocês aqui. Sucesso, Junqueira, na Muito obrigado. Siga nesse caminho legal aí.
de fazer a coisa com qualidade, de gerar essa credibilidade para as pessoas aí, para as pessoas se sentirem confiantes dentro do carro blindado, que é um excelente recurso de proteção. Não tenho dúvida. E a gente tá junto aí para sempre, cara. E é isso aí, galera. Olha só, fechando aqui, né, mais um Evolution Cast, né, de maneira brilhante. Espero que vocês também, né, assim como nós aqui, ficamos envolvidos, jogamos o roteiro fora e conversamos com o coração, que isso tenha sido algo que você tenha sentido aí do lado de onde você está, tá bom? Pega as redes sociais do Luca, é imperdível, tem uma empresa, precisa de um palestrante que vai realmente impactar, transformar a sua equipe. O Luca é o cara, tá bom? Junqueirinha, obrigado mais uma vez, querido. Eu que agradeço. Tamo junto. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Ó, não Obrigado. esquece de seguir a gente. Se seguir, você vai ver, vai ser sempre notificado lá. E mais do que isso, escreve pra gente, se comunique. Quem você gostaria de ver aqui no Evolution Cast no próximo episódio? A gente vai buscar. Tamo junto, valeu, tchau, tchau!